a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então, criado já foi macho e fêmea. Agora, formado, foi formado primeiro o homem. E Deus deixou o homem andar sozinho um tempo para ele entender que era impossível conhecer o que era bom sozinho. Aleluia. Amém, amém? Aleluia. Então, amado, Deus está lá. É um processo, é uma pedagogia. Você está entendendo a pedagogia de Deus? Ele está ensinando para a gente como é que Ele é. Para a gente entender como é que nós somos. Então não faltava nada para o homem, amado, porque o homem tinha Deus. Quem tem em Deus não falta nada, não falta nem mulher. Você está entendendo isso? Amém. A questão não era uma carência, era uma impossibilidade. Era impossível ao homem discernir quem Deus é fora de uma relação. Amém? Amém. Então não era de uma dificuldade e nem de uma incapacidade, era de uma impossibilidade. Não é possível ser feliz sozinho. Não é possível dizer que eu conheço o que é bom sozinho, mesmo tendo Deus. Porque eu posso ter o benefício de Deus sozinho, mas eu não posso conhecer quem Deus é sozinho. Amém? Amém. Desde o princípio a igreja estava lá. Tanto que aquilo é uma parábola. O homem caiu num sono profundo, morte. Cristo caiu num sono profundo, morte. Deus abriu o lado do Adão. Deus foi lá e abriu o lado de Cristo. Tirou uma costela. Tirou sangue. Da costela formou a mulher, natural. Do sangue e da água formou quem? A igreja, Espírito falado. Então tudo estava acontecendo em Gênesis, era uma parábola daquilo que Deus iria fazer em Cristo. Amém, mano? Amém. Deus está sempre de olho em quem? Em Cristo. Glória a Deus. Nós estamos formados desde a eternidade. Eu fui gerado em Cristo na eternidade. Esse é o entendimento que agora eu tenho. Não sou eu que estou viabilizando o plano de Deus, eu estou conhecendo para traduzi-lo. Amém? Amém. Alguma pergunta até aí? Então, quando eu olho lá para Gênesis, eu entendo então qual é o espírito criativo de Deus, qual é a natureza de Deus. Que Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, o que Deus está dizendo? Que a imagem seria uma tradução visível de uma identidade. Então, aquilo que Deus faz é para traduzir de maneira visível quem Deus é. Está claro isso? Tudo que Deus faz para traduzir quem Ele é. A imagem é segundo a semelhança. De modo que quem vem primeiro, a imagem ou a semelhança? Quem vem primeiro, a imagem ou a semelhança? A imagem. A semelhança. Porque a imagem é segundo. Se é segundo, pode ser primeiro. Amém? Amém. A imagem é segundo a semelhança, então pode ser primeiro. Então, primeiro a semelhança, depois a imagem. Primeiro a graça, depois as obras. O que vem no meio? A fé. Está vendo? Então, quando ele está falando façamos, é porque a natureza dele é relacional. Então, Deus está fazendo um homem de natureza o quê? Relacional. Então, relacionamento na igreja não é uma forma de comportamento. É uma forma de consciência. Porque o único ser que podia ser sozinho optou para ser uma relação. Porque na questão do homem, o homem, quando Deus diz que ele vai fazer num sentido plural, ele não está usando apenas o seu poder, capacidade. Ele está comunicando a sua natureza. E a natureza de Deus é relacional. Porque ele coexiste na forma de pessoa e não de indivíduo. Por isso que quando Deus criou o homem, ele não criou um indivíduo. Ele criou uma pessoa. Amém? Amém.
A pessoa é o ser de consciência relacional e não individual. O pecado transformou a pessoa em indivíduo, porque quebrou a relação. Então Deus criou a pessoa, Deus criou a relação. Então Cristo não é um indivíduo, Cristo é uma pessoa formada de muitas pessoas, amém? Amém. Então personalidade é a consciência da identidade na relação. Então muita gente diz, não, essa é a minha personalidade. Você está falando da sua personalidade ou da sua individualidade? Porque personalidade é a consciência das minhas características peculiares no benefício da relação. Isso é personalidade. Individualidade é a celebração das características na preservação do indivíduo. Então, todo mundo que fala da sua individualidade vive uma crise de quê? Personalidade. Porque a personalidade só é sadia na relação. Os dons que Deus me deu só são saúde se entendidos na relação. Se consciência de pessoa. Quando Deus criou o homem, macho e fêmea, a Bíblia diz que Ele os criou e os chamou de Adão. Adão e Eva só tiveram nomes próprios depois do pecado. Até então eles eram uma pessoa. Porque era uma relação. Glória a Deus. Amém. Quantas pessoas vão estar diante de Deus na eternidade? Uma. Cristo. Amém? Amém. Um só espírito, uma só mente, um só coração, um só pensar. Uma pessoa. Expressa de várias formas o quê? Peculiares. De modo que eu e você somos a mesma pessoa. Eu e você revelamos aspectos peculiares. Você tem uma peculiaridade da minha pessoa. E eu tenho uma peculiaridade da sua pessoa. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém? Amém. E esse conjunto de peculiaridades revela a glória de quem? Por isso que onde estiverem 2 ou 3, aí Deus é. Porque para estar, Deus não precisa de 2 ou 3, porque Ele é onipresente, glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Então 2 ou 3 em comunhão não dizem que Deus está. 2 ou 3 em comunhão revelam quem Deus é. Então na individualidade ninguém revela Deus como Ele é. Pode até revelar o que Ele pode. A gente não relaciona com as nossas competências. Não tem nada a ver com competência, né? De realizar alguma coisa, etc. Essas competências são peculiaridades, são dotações. Elas só prestam com a consciência da relação. Na defesa do meu interesse, é a minha maldição. Por isso que o meu pior defeito geralmente vem da minha melhor virtude. É verdade. Basta eu usar isso pelo motivo. É verdade. Quando eu quebro o vínculo, né? Quando eu quebro a relação. Quando eu uso isso em benefício do indivíduo. É o meu pior defeito. Nossos piores defeitos vêm das nossas melhores virtudes. Verdade. Usadas no sentido inverso. Vai ter que ser usado no benefício da pessoa. Da pessoa, da relação. Glória a Deus. Amém.